Os jesuítas têm um sinônimo, que é educação. Educação é educação jesuíta. Educação é educação cristã. Você pode bater perna, você pode relinchar, você pode ficar bravinho, mas a verdade é essa. Educação é educação jesuíta. Quer dizer, tem educação clássica, né? Mas quem precisamente foram os grandes bastiões da educação clássica, senão o povo jesuíta, a comunidade jesuíta? Dentro do cristianismo, com certeza, eles também são um dos mais corajosos, atrás apenas dos templários. Pode ficar aqui o dia inteiro pensando em positividade do pensamento jesuíta, da ação jesuíta, da história dos jesuítas. Um povo tão corajoso que colocou a própria vida em risco pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e um povo que estudou tanto e que pôde educar tantas pessoas, é um povo maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Mas sabe, hoje eu trago uma proposta um pouco diferente. Hoje a gente não vai falar muito das positividades dos jesuítas. Hoje a gente vai falar de algumas coisas estranhas que andaram acontecendo. Estranhezas desse povo. A história da igreja é muito grande e ela é muito rica. E todo mundo que me conhece sabe que tem algumas coisas que eu falo a respeito da igreja. Tem os caras que interpretam mal, mas... Bom, você pode me ouvir falar sobre teologia da libertação, sobre o marxismo da igreja, sobre o progressismo na igreja e algumas outras teorias estranhas que se assimilaram ao cristianismo, mas que genuinamente eram anticristãs. Você me escuta falar de tudo isso. E aí vem a pergunta que é o tema do vídeo: o que isso tem a ver com o povo jesuíta? Olha, pra ser sincero, eu acho que eu posso estar muito enganado no que eu vou falar, mas o povo jesuíta me parece ser... Eu achei que é errado falar povo jesuíta, mas a comunidade jesuíta me parece ser uma turma meio ressentida. Por mais que eles tenham tantas positividades, eu citei elas no primeiro minuto do vídeo, eu percebi, identifiquei, acabei conhecendo algumas estranhezas de algumas ações deles. Não como se fosse um erro humano, o que é natural, mas como se fosse uma decisão muito distante dos próprios preceitos, tomada conscientemente e com pretensão de validade, e que não visava um prazer ou uma utilidade, mas algo maior. Mas para a gente entender isso, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo. A gente vai para o século XVIII, tá? A gente vai dar uma voltinha. Eu gostaria de ir lá em Port Royal. Port Royal é uma cidade na Jamaica que ficou nomeada assim quando a Inglaterra dominava ela, mas eu não estou falando da Jamaica, eu estou falando de um convento, um monastério que tinha no sul da França. Port Royal ficou conhecida por muitas coisas, mas o que é o tema do vídeo especificamente é sobre uma teoria chamada jansenismo. Acho que assim se pronuncia. É jansenismo mesmo. É que eu sempre confundo. E aí tá o problema. Essa teoria cristã foi considerada herética. Ela foi condenada pela igreja no século XVIII. E, bom, demorou um pouquinho para Port Royal como posso dizer, se desinfetar dessa ideia. Quem escreveu e fundou essa teoria do jansenismo foi um bispo da cidade de Ypres, da ordem urbana de Ypres, chamado Cornélio Jansênio. Ele era um grande estudioso de Santo Agostinho e de René Descartes. Ele lia muito as obras desses dois homens. E pelo carinho que ele tinha por Agostinho, por conta da fé dele, ele escreveu um livro chamado Agostínios, utilizando de argumentos agostinianos para refutar heresias do cristianismo, ou seja, heresias que foram condenadas pelo cristianismo, que não eram cristianismo, e ele queria utilizar, fazer uma espécie de suma
contra os heréticos, utilizando toda uma fundamentação agustiniana. A gente sabe que Agostinho ele era um grande destruidor de heresias. Então, ele combateu muita coisa na época que ele estava vivo. E o Cornélio decidiu utilizar os argumentos dele para continuar combatendo velhas ideias que apareciam naquela época com novas roupagens. Coisa que é comum até os dias de hoje. Bom, e até então é um trabalho inocente, não é? Ele vai lá, escreve um livro e tudo mais. Era um livro grande, extremamente grande. Era um catatal do tamanho de uma crítica da razão pura, do Immanuel Kant. Isso caiu nas mãos, essas edições desses livros, caiu na mão da comunidade jesuíta francesa. Os jesuítas leram aquilo e depois da leitura eles foram imediatamente ao bispado denunciar heresias do livro do Cornélio. Ou seja, que na verdade aquela fundamentação, aquela defesa jansenista, ela era herética, ela era contra os princípios do cristianismo, contra os princípios da igreja. E que, portanto, teria que se parar a comercialização desses livros e punir o Cornélio Gesênio de algum modo. E os jesuítas eles selecionaram 5 proposições num livro de 700 páginas que eles consideravam heréticas. E elas foram examinadas pelo concílio que teve lá em Port Royal. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler essas 5 proposições. A primeira delas era a seguinte: alguns preceitos de Deus são impossíveis aos justos. Não obstante, queiram e se esforcem segundo as forças que têm na presente natureza, porque lhes falta a graça que os torna possíveis. A segunda proposição dizia o seguinte: a graça interior no estado da natureza decaída não se resiste nunca. Ou seja, o pecado ele é muito forte, né? Você não resiste a isso, a natureza caída. A terceira proposição é a seguinte: para adquirir mérito ou demérito, não se requer a liberdade da necessidade interna, mas somente a liberdade da coação externa. A quarta proposição: os semi-pelagianos admitem para cada um dos atos também o início da fé e a necessidade da graça preveniente, e eram hereges enquanto concediam à vontade humana o poder de resistir ou de obedecer à graça. E a quinta: é um erro semi-pelagiano afirmar que Cristo morreu por todos. A Santa Sé que julgou isso e foi o Papa Inocêncio X, que condenou essas 5 proposições. E condenando o jansenismo, então colocando os ensinamentos do Cornélio Gesênio para longe dos ensinamentos cristãos. Bom, qualquer pessoa que sabe um pouco de teologia pode concordar comigo que essas proposições elas são de fato heréticas. O problema é o seguinte, cara: essas proposições não estavam no livro. É isso mesmo que você ouviu. Os jesuítas não retiraram aquelas proposições dos livros. Do livro Agostinhos, do Cornélio. João Pedro, mas de onde é que eles tiraram? Eu não faço a menor ideia. Mas aquelas proposições, você pode baixar o livro na internet se você não acreditar em mim. Essas proposições não estavam no livro. Nenhuma das 5. E nem ideias parecidas. O livro era um Ctrl-C e Ctrl-V de argumentos agostinianos. Agostinho não afirmaria as coisas que afirmou, pelo menos que os jesuítas colocaram na boca do Cornélio. Poderia se pensar também, quem sabe, qual que seria o motivo dos jesuítas então fazerem isso. Porque até então, pelas informações que eu dei para vocês, a conclusão é muito óbvia, né? Eles mentiram na condenação do Cornélio, ou seja, eles atribuíram ao Cornélio um crime que ele não fez, sobre palavras que ele não disse. E o Papa condenou ele, ou seja, o Papa não leu o livro dele, mas fez uma condenação por meio dos jesuítas, porque por que questionar os jesuítas? Porque eles não estariam fazendo nada de errado, não são pessoas ruins, não são mesmo. Bom, o que eu posso dizer para vocês não é uma resposta satisfatória, mas talvez sirva de alguma reflexão futura. As ideias do Cornélio Gesênio, elas se espalharam pelo sul da França, e os jesuítas eles meio que tinham um monopólio dos ensinamentos do cristianismo.
eles ensinavam as pessoas sobre muitos temas que eu mencionei no começo do vídeo, e ninguém fazia um esforço paralelo contra eles. Eles eram um monopólio da condição intelectual, no sentido de que eles eram a propedêutica para a educação das pessoas. E quando Cornélio chega, ele chega com uma abordagem diferente, e ele conquista pessoas ao redor dele. Ele chama a atenção de Port Royal. Port Royal foi influenciada e sempre será influenciada por ele. Os estudos feitos em Port Royal tinham sempre um toque de Cornélio Gesene. Os jesuítas nunca conseguiram reverter essa situação. Seria então por inveja? Eu não sei. O que eu sim sei é que essa condenação do Cornélio foi mentirosa. As proposições não estavam no livro. E não interessou ele ter falado isso, ninguém acreditou nele. E ele era um bispo, ele mandava nos jesuítas. E os jesuítas sacanearam ele. Isso no século XVIII. Os jesuítas se recusaram a admitir a presença de uma outra pessoa junto a eles, fazendo um serviço em comum para a glória de Deus. E se recusaram depois a ficar com vergonha e retirar a queixa de ver um homem inocente sendo culpado. Agora a gente vai falar de uma outra época. A gente vai avançar um pouquinho no tempo. Eu quero contar uma outra história para vocês. A gente vai no século XX. Em 1917, um grupo de 3 pastorinhos portugueses estavam colocando água em jarras quando uma luz muito forte cegou as suas vistas. Quando essa luz parou de fazer mal às suas retinas, eles, os 3 pequenos pastorinhos, 2 meninas e um menino, olharam e se depararam com uma figura que eles reconheceram por imagens da igreja. A figura que estava na frente deles era muito parecida com os anjos das capelas. Uma figura humanoide, com vestimentas estranhas, todas reluzentes, e asas gigantescas e brancas. Esse anjo falou com eles, no próprio idioma, que era o português, para que eles, uma semana depois, voltassem nesse mesmo local, porque a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo queria dizer algo a eles. Pois bem, isso aconteceu em Fátima, em Portugal. E as aparições da Virgem Maria durante alguns meses, naquele local, no mesmo dia, cada mês, foi considerado o milagre de Fátima. Na primeira vez era só os 3 pastorinhos, depois as pessoas da igreja. No último milagre tinha mais de 2.000 pessoas. Bom, depois vocês podem pesquisar um pouco sobre o milagre de Fátima, as coisas que ela disse. Mas ela pareceu fazer profecias. Em uma das suas aparições, ela disse que era extremamente necessário que a Igreja Católica Apostólica Romana fizesse uma missa em consagração ao país da Rússia. Porque se assim fosse feito, a Rússia não conseguiria espalhar os seus erros pelo mundo. Bom, isso aí na cabeça deles deve ter ficado extremamente compreensível. O que acontece é que mais de 5.000 quilômetros de distância, num escritório, um homem chamado Vladimir Lenin estava planejando uma revolução na Rússia. E naquele mesmo ano, em 1917, a revolução foi concedida. Ela foi concedida de uma maneira tão rápida que até o próprio especulador e articulador dela, o próprio Lenin, achou estranho isso acontecer. Eu tenho um livro do Lenin aqui chamado Estado e Revolução. Está aqui comigo. Eu não vou ler ele porque não tem nenhuma coisa importante nele para entender isso. Mas o livro está inacabado, faltam os 2 capítulos. E o pós-fácio do livro, que é exatamente uma desculpa por não conseguir terminar o livro, diz o seguinte: a evolução eclodiu mais rápido do que eu pensava. Eu vou deixar esse livro em ato por um tempo, porque no meu julgamento é melhor viver a revolução do que ficar escrevendo sobre ela. O Lenin tem razão, é melhor mesmo. Mas a informação não é tirada dessa coisa dele julgar algo mais importante que o outro, mas até ele reconhecia que a revolução foi rápida demais. Ele calculava uma demora que não aconteceu, que não foi nem metade do que ele calculou. E o Lenin era um homem culto,
Ele sabia o que estava acontecendo na época. No entanto, a revolução eclodiu. Voltando para Portugal, a pessoa que está ouvindo esse áudio pode pensar assim: e se a Rússia não fosse consagrada pela Igreja Católica? Que foi o que aconteceu? Bom, a Virgem Maria responde. Ela diz: caso não seja consagrada a Rússia, ela espalhará os seus erros pelo mundo, e um grande banho de sangue será instaurado. A humanidade saberá que irá pagar com preço de sangue esse desrespeito à consagração quando um imenso clarão dominar o céu. Pois bem, isso em 1917. A Virgem Maria foi embora e não apareceu de novo. 2 dos 3 pastorinhos morreram de pneumonia. Só a irmã Lúcia que ficou viva. A Rússia estava lá, resolvendo seus problemas e instaurando sua ditadura de terror. Lenin já não estava mais nativo, era o Stalin. Passou-se algumas décadas na França. Era uma noite comum em Paris. Uma cidade iluminada, pessoas saindo, fazendo jantares românticos, prostitutas, jornalistas, etc, etc, etc. De repente, um imenso clarão bateu na cidade inteira e durou 3 segundos. Qualquer relato de qualquer pessoa, de qualquer ponto da cidade, do centro à periferia, narrou um mesmo clarão, que tornou o céu escuro da noite o céu claro do começo da manhã. Durante só 2 ou 3 segundos. E depois sumiu de repente, assim. 12 horas depois, o Hitler tinha invadido a França e a Guerra Mundial entrava naquele palco sangrento e maldito. João Pedro, o que Hitler tem a ver com a Virgem Maria e os erros da Rússia, que pelo visto que está querendo dizer o comunismo e Stalin? Bom, aqui na década de 90, em 1994 precisamente, um grupo de historiadores soviéticos conseguiram acesso ao diário do Stalin. E lá eles descobriram vários pactos que o Stalin fez com Hitler. E o Stalin usou uma expressão muito legal para definir o Hitler. Diz que o Hitler era um navio de quebra-gelo. O Hitler iria destruindo a Europa e o Stalin ia comendo pelas beiradas. Até o momento que Hitler fosse ineficiente, não fosse mais importante, ele acabaria com Hitler. Que foi meio que aconteceu, se você for parar para pensar. O resultado da análise dos diários e de alguns outros documentos gerou um livro chamado Stalin's War, A Guerra de Stalin, com a interpretação de que, já que esses comentários do Stalin eles pareciam ser muito bem pensados, e o Stalin estava falando de um objeto real, talvez não fosse exagero dizer que a Segunda Guerra Mundial fosse exatamente um plano bolado pelo Stalin para ter dominação sobre os povos, utilizando um navio de quebra-gelo nocivo e mais agressivo, e que aparecesse mais na mídia, para mascarar suas reais intenções, que foi no caso do Adolf Hitler. Isso em 1994, hein? Ou 95, sei lá. É uma teoria consistente, e eu acredito nela, com base nessas documentações textuais feitas pelo próprio Stalin, de próprio punho, e algumas outras fontes, alguns outros nexos verossímeis, uma análise consistente da consistência externa do documento. Né? A análise interna é fácil de fazer e foi provado que era do Stalin. Agora, a análise externa também precisou de outras fontes, também foi provado que faz todo sentido o que o Stalin disse. Talvez os grandes erros da Rússia fossem o próprio comunismo, porque foi o próprio comunismo que causou a guerra. E a própria Guerra Mundial foi descrita pela Virgem Maria como o grande preço que a humanidade iria pagar com sangue, caso as coisas não acontecessem tal como ela gostaria que acontecessem. Mas o que a igreja teve a dizer de tudo isso? Quer dizer, a informação de que a Virgem Maria apareceu para pessoas em Portugal e que queria que fosse feita uma missa de consagração para um país, chegou na Santa Sé. Uma reunião foi feita. Cardeais, arcebispos, o Papa e jesuítas. Os jesuítas justificaram talvez a possibilidade disso não ter sido milagre, ou que mesmo que fosse, haveria impossibilidades técnicas de fazer ações que promulgassem e eventualmente gerassem um outro milagre. Com base no comentário dos jesuítas, dos cardeais e dos arcebispos, o Papa disse o seguinte: nós não podemos atender o pedido da Virgem Maria por conta de nossa política ecumênica, que os jesuítas tanto apoiaram e apoiam até os dias de hoje, política ecumênica. Cara,
Primeiro, a política ecumênica perto de um milagre cristão é uma bosta, serve para nada. Segundo, a Virgem Maria não pediu para você consagrar a Rússia. Ela mandou. Você não sabe separar a diferença entre pedido e mandado? Por que os jesuítas fizeram isso? Por que a política econômica, a política ecumênica é tão importante para eles? O porquê Port Royal era tão importante para eles que eles não podiam dividir o espaço educativo com o irmão agustiniano? É algo que eu não sei dizer. Passado algumas décadas, em 2013, Mário Bergoglio foi eleito pela Colégio de Cardeais como o Papa. Escolheu o nome de Francisco. Só vai ser Francisco I quando haver um Francisco II. Por enquanto é só Francisco. Ele veio de uma comunidade também de jesuítas. Ele foi um padre jesuíta, muito famoso entre o meio jesuíta. O Papa Francisco Bergoglio, ele tinha se tornado cardeal há um tempo atrás, antes de ser Papa. E ele era só mais um no colégio. Haviam 3 ou 4 nomes, entre eles até um brasileiro, cardeal brasileiro único de lá, que era o favorito para virar Papa, que eram os nomes mais comentados dentro da igreja, os nomes mais falados dentro da igreja, e aqueles que estavam mais engajados dentro desse processo depois que o Bento renunciou. Um deles era até um cardeal morenão, esqueci o nome dele, muito legal ele. 2 italianos e um brasileiro. E de repente ganha Bergoglio. Quem sabia quem que era esse cara? Todo mundo ficou surpreso, quem é esse homem? E tava ele lá, com as roupas tortas, um cordão, um crucifixo de madeira, e o primeiro discurso, um discurso de humildade, um discurso quase franciscano. E chamou a atenção de muita gente. Um estilo comum de vida para os jesuítas. Mas como esse homem venceu, se ele não tinha fama lá dentro? É uma coisa que eu não sei dizer. Esse Papa já emitiu proposições progressistas, marxistas, ecumênicas, a rodo. E os jesuítas lá na Itália me parecem estar tendo uma força, uma influência muito maior do que eles tinham no final da década de 90. Eu não sei se essas coisas estão interligadas. Eu não sei se essas coisas têm um padrão comum a ser detectado. Eu só sei que esses 3 elementos históricos, e um deles bem atual, que eu mencionei, eles são muito, muito, muito obscuros. Ações foram tomadas, consequências foram emergidas, mas eu continuo sem entender o motivo pelo qual uma mesma comunidade em 3 épocas diferentes da história agiram de um modo tão esquisito, com mentiras, com rejeições e com uma discursiva anticristã. Eu não sei o que isso parece, mas para mim, coisas estranhas estão acontecendo.